E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Eu sou Ailton e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a sequenciação textual, um gênero que abre um leque de tópicos de sequenciação com recorrência, que pode aparecer no texto de diversas formas. Então durante essa videoaula eu vou comentar os tipos de sequenciação com recorrência, como ela aparece, onde ela mais aparece, e no final a gente vai fazer um exercício para fixar o conteúdo da aula. Bom, a sequenciação textual, de modo geral, ela é utilizada pelo autor do texto para que sua obra possa progredir, sempre mantendo o fio narrativo proposto por ele mesmo. Mas ela pode acontecer com ou sem recorrência. E o nosso foco aqui nessa aula é falar da sequenciação textual com recorrência. É o que eu vou explicar para vocês agora, os tipos delas e onde a recorrência pode acontecer por 5 formas diferentes. Vou falar para vocês quais são elas. Temos a recorrência de termos, a recorrência de estrutura, que seria o paralelismo sintático, que a gente chama. A paráfrase é um outro tipo de recorrência no texto. A recorrência por recursos fonológicos e, por último, a recorrência de tempo e aspecto verbal. Então, são esses 5 tipos de recorrência, de sequenciação textual com recorrência que existe, e agora eu vou dar para vocês exemplos sobre cada uma delas até chegar no nosso exercício e a gente vai dialogando sobre isso. De recursos fonológicos segmentais e suprassegmentais. Ela ocorre quando há no interior do enunciado ou em enunciados sucessivos. Enunciados a gente entende como texto, né? Ou quando ocorre uma invariante fonológica, como, por exemplo, sempre o som das mesmas palavras, né? Na maioria das palavras sempre com o mesmo som, acontece muito em poema, e isso se dá pelo metro, ritmo, rima, a assonância, a aliteração, por vários aspectos. Por exemplo, é como a gente vê se a gente vê em um texto ou em algum poema, berro pelo aterro, belo pelo desterro, berro por seu berro, belo pelo seu erro. Sempre o mesmo som, sempre a mesma variação fonológica, né? Ou a invariação, no caso. Não ocorre sons diferentes, não ocorre uma fonologia diferente. Isso se dá a recorrência segmental ou suprassegmental no texto, né? É a recorrência de tempo e aspecto verbal, que é a última que a gente vai comentar. Vou começar dando um exemplinho de um trecho que eu vou ler aqui, para a gente ter um exemplo. Recorrência de conteúdo semântico, ou seja, a paráfrase. A paráfrase ela é muito usada para artigos, para textos. Quando a gente lê alguma fonte, vai citar essa fonte indiretamente. Não é muito bem uma citação, mas acaba citando ela, acaba falando da fonte, mas não colocando ali de onde tirou. Ou seja, a gente lê algo, a gente vai lá, busca o que a gente precisa e acaba usando sobre o assunto, acaba usando de maneira geral. Ou seja, para ficar mais específico, a gente lê um texto, lê um trecho de algum texto, alguma parte, e a gente fala aquilo novamente, só que com as nossas palavras. Não é um resumo, não está resumindo o conteúdo daquele texto, não está resumindo o que está ali, simplesmente. A gente pega as palavras que estão ali e resume os pontos mais importantes, como seria no resumo de origem. Na paráfrase, você faz um resumo, mas com as suas palavras. Você faz um resumo do que, por exemplo, do que eu entendi daquele trecho, daquele texto, do que eu tirei, e ainda acrescenta um pouquinho da sua opinião. Então isso seria a paráfrase. O próximo tópico é a recorrência de recursos fonológicos segmentais e suprassegmentais. O que seria isso? Essa recorrência acontece dentro de um texto quando acaba ocorrendo uma invariante fonológica. O que seria a invariante fonológica? É dentro de um texto, dentro de um enunciado, o texto seguiu o mesmo fio. O texto acabar não mudando de método, de ritmo, de rima, assonâncias, aliterações, ou seja, o texto começa e termina no mesmo fio textual, no mesmo assunto, às vezes até muda de assunto, mas sempre o mesmo padrão, sempre a mesma métrica, ou seja, isso seria o recurso segmental ou suprassegmental. Acontece a invariante fonológica. Agora eu vou dar um exemplo de cada um das recorrências, como eu acabei de comentar, e vou ir falando um pouquinho delas para a gente acabar com o exercício. Então a primeira é a recorrência de termos, é quando ocorre a repetição do mesmo item lexical. Por exemplo, como a gente via naquela propaganda de antigamente, peça batom, peça batom. Essa repetição dos itens, dos mesmos itens lexicais,
para gravar, por isso que é muito usado em propaganda também, para fixar na mente de um cliente ou de alguém. Isso é recorrência de termos. A segunda recorrência é a do paralelismo sintático. Ocorre também por repetição, mas ocorre mais em textos literários, poesias, por isso que é muito usado em propaganda também, para fixar na mente de um cliente ou de alguém. Isso é recorrência de termos. A segunda recorrência é a do paralelismo sintático. Ocorre também por repetição, mas ocorre mais em textos literários, poesias ou prosas também, mas ocorre ela serve para o autor utiliza ela para que cada vez que ela seja repetida, ela apareça de uma vez mais forte, ela apareça de uma maneira mais forte, dê a intenção de intensidade naquela frase, a intenção para o autor destacar tais termos ou tais frases, tais orações. Então ela aparece com mais intensidade, com mais verdade. Sempre que ela é repetida, ela aparece impondo sobre a última vez que aconteceu, a última vez que ela foi usada. Recursos fonológicos segmentais e suprassegmentais. Ela ocorre quando há uma invariante fonológica no texto. A invariante fonológica se trata quando os sons, né, já fala, quando ocorre a invariação do som. Por isso que acontece muito na poesia, com as rimas, acaba o som se repetindo e não variando, né, no caso. Então, por exemplo, berro pelo aterro, belo pelo desterro. Nesse caso, ocorre uma recorrência segmental e suprassegmental, né, o som ele é invariante. Então, isso também não só pelo som, mas a gente pode identificar pela rima, a rima se trata do som, mas pela métrica e por outros aspectos, a rima, a métrica, a sonância, até a própria aliteração, que é muito usada para essa recorrência. E o último ponto de recorrência que eu vou comentar é a recorrência de tempo e aspecto verbal. Por exemplo, a gente pega um trecho: eram dados 5 horas da tarde. A calma declinava, montamos a cavalo e cortamos por entre as viçosas montanhas, né? Então, nesse pequeno trecho, a gente já pode ver a recorrência, já pode identificar a recorrência de tempo e aspecto verbal. Os autores usam ela quando querem descrever cenários, né? É usado a partir para exercício, para fixar o nosso conteúdo. Eu tentei mesclar um pouco, não deu para colocar todos, né? Porque senão vai ficar muito cansativo, fica muito complicado, não só por complicar o exercício, mas fica muito longo. Então eu mesclei um pouquinho dos conteúdos, a gente vai fazer o exercício para fixar e para terminar a nossa aula. Então vai aparecer agora aí na tela para vocês o slide e vocês vão acompanhando comigo. Então vamos lá. Exercício de fixação, né? Considere as afirmações a seguir. O paralelismo primeira afirmação. O paralelismo prevê a utilização de várias estruturas sintáticas diferentes, preenchidas pelos mesmos itens lexicais. Então vamos lá. Deixa eu dar uma analisada na primeira aí e ver se ela procede ou não, se é uma informação verdadeira ou não. Então, segunda afirmação. A recorrência de recursos fonológicos se dá pela sucessão de invariantes fonológicas, como igualdade de metro, rima, entre outros, etc. Vamos lá, essa foi a segunda afirmação. Vai anotando aí e vamos vendo. Terceiro, na recorrência de conteúdos semânticos, há recorrência de um mesmo conteúdo semântico apresentado sob formas estruturais diferentes. Verdadeiro ou não? Vamos ver. Então temos aí, está aparecendo as 3 afirmações para vocês. Qual que vocês acham que são verdadeiras? A 1, a 2, a 3. Uma olhadinha em cada slide ali que cita o exemplo dos termos que a gente citou. Volta no exercício, dá mais uma confirmada. E até para estudar, até para fixar melhor. Então essa videoaula, ela é um trabalho da UEL, da professora Eliana Ruiz, de Linguística Textual. Como eu comentei no começo do vídeo, eu sou o Ailton e estou aqui trazendo para vocês esse conteúdo, trabalhando com vocês esse conteúdo. Tem mais um grupo por trás disso que um edita, outro fez slides, outro
pegou o exercício, selecionou tópicos. Então é um grupo que vai aparecer para vocês no final, para quem assiste se interessar, se precisar procurar. No final vai aparecer o nome de cada um, vai aparecer o que cada um fez, vai aparecer o e-mail, se precisar entrar em contato com a gente, alguma dúvida, quem estiver assistindo essa videoaula, né, se precisar alguma crítica construtiva também, estamos abertos para isso. Então é isso, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer fazer essa videoaula. Abraço.